Olá, estamos no nosso quadro Discipulando, com a leitura seletiva e sistemática das Escrituras Sagradas. Estamos lendo o Evangelho segundo Mateus, estamos no capítulo 16 e hoje nós vamos ler o versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, e nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera de que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Tremendo aqui. O Senhor Jesus confronta, né? Mais uma vez, não é apenas milagres. Lembra no texto anterior que nós lemos? Eles pediam um sinal para provar que Jesus fazia sinais. Mostra-nos que os teus sinais vêm dos céus. Jesus é bem categórico aqui falando aos seus discípulos. Acautelai-vos. Eu gosto muito dessa palavra. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Acautelai-vos, que significa mudar a mente para tentar ser solícito, cuidar, prover, assistir, dar atenção, concentrar-se em alguma coisa. Acautelai-vos da doutrina dos fariseus. Aqui é interessante, né? Como a fé precisa ser alimentada, não só de pão, né? Nem só de pão viverá o homem. Como a fé precisa ser alimentada, porque os discípulos já haviam visto a multiplicação de pães 2 vezes, multidões comendo. Mas como eles atravessam de um lado para outro do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, e eles não levam pão, quando Jesus diz acautelai-vos do fermento, eles imediatamente entram num processo de acusação. Ah, não trouxemos. Aí já sabe como é que é, né? Um olha para o outro, um acusa o outro fala quem é que deveria ter trazido. E o Senhor percebe que eles estão agitados, até decepcionados, frustrados, porque de alguma maneira eles estavam causando algum problema ao mestre. Nem só de pão viverá o homem. E Jesus fala claramente aqui, essa é uma das vezes em que Jesus fala de maneira mais cristalina, que o grande problema daqueles homens fariseus, saduceus, os doutores, os religiosos, e ainda hoje dos religiosos, dos metidos a doutores da lei, daqueles que manipulam a palavra para perpetrar os seus domínios, a sua doutrina meramente, é que eles têm uma doutrina perniciosa. O mesmo texto paralelo em Mateus, no Evangelho de Mateus, o Senhor fala que o fermento dos fariseus é Lucas 12:1. Lucas 12:1 diz que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Então a doutrina da qual nós temos que nos acautelar, tomar cuidado, pesar, caminhar em sentido contrário, é a hipocrisia. E o que é hipocrisia? É a dissimulação. Literalmente, a hipocrisia significava dissimulado, um comportamento dissimulado. O que é uma doutrina dissimulada? É aquela em que a fala é
completamente diferente da prática. O que é uma doutrina dissimulada? Eu estou ensinando algo, falando algo, mas eu estou exigindo uma prática diversa daquilo. O que é uma doutrina de hipocrisia? É falar de amor e não amar. É falar de socorro ao necessitado, mas não estender a mão sequer para dar um copo de água fria àquele que tem sede. O que é uma doutrina dissimulada, uma doutrina hipócrita, é aquele que não olha a necessidade nem do seu próximo. Deus, esse é um dos pontos cruciais e que o próprio Jesus protesta, que o profeta Jeremias já havia dito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está apartado, está longe de mim. E não nos esqueçamos, vamos ler isso ainda. Quando Jesus chega a Jerusalém, próximo à sua crucificação, e ele chora, porque ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis aninhar vocês debaixo das asas, como uma galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Uma doutrina hipócrita é aquela que, enfim, rejeita a verdade absoluta da palavra e do evangelho do reino de Deus. Acautelai-vos, sempre acautelai-vos, com os outros e com você mesmo, para que jamais a hipocrisia seja o modo de vida, que jamais a hipocrisia seja produzida por uma vida afastada e rebelde de Deus. Vamos ficando por aqui. No próximo vídeo continuaremos a leitura de Mateus. Enquanto isso, vá curtindo, comentando, compartilhando, semeando a palavra, semeando a essência, semeando a simplicidade do Evangelho. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.